A Folhinha, suplemento infanto-juvenil do jornal Folha de São Paulo, foi lançado em 8 de setembro de 1963, um domingo. Completou, portanto, 60 anos ontem. Sua primeira editora foi Lenita Miranda de Figueiredo, a tia Lenita, que tinha como missão, né, e aí vou abrir aspas, porque estava isso no primeiro número, era distribuir uma incrível fonte de pesquisa para trabalhos escolares, divertir e ajudar no crescimento intelectual e formação do futuro leitor do jornal. O projeto gráfico da Folhinha, que começou com 16 páginas no formato tabloide, foi todo produzido pela Maurício de Souza Produções. Depois da tia Lenita, a Folhinha foi editada por Cecília Zione, Belcrans, entre outras jornalistas. E desde 2021, quem comanda a Folhinha é Marcela Franco, minha entrevistada de hoje. A Marcela é jornalista há 25 anos, é também bacharelanda em letras, pesquisadora de literatura infanto-juvenil e professora de um concorrido curso de escrita criativa. Na Folha de São Paulo, Marcela é responsável também pelo Folhatim. Marcela, eu estou super ansioso, porque de sábado eu tenho que ir até a portaria do prédio para pegar o meu jornal, né? Eu assino a Folha de São Paulo física, e eu ainda não vi a folhinha especial de 60 anos que está saindo hoje. Me conta o que tem nessa edição, Marcelo, uma edição especial, não é? Bom dia. Bom dia todo mundo. Recomendo que você corra lá na sua portaria, você não coma essa bola, porque hoje a gente está com uma edição, como você disse, especialíssima. A gente tem 8 páginas e a gente está no formato tabloide. Então a gente está retomando um formato que foi muito especial durante muito tempo, e é um sonho nosso, assim, que a Folhinha volte para esse formato tabloide, que é o formato do jornal que cabe na mão da criança, né, Marcelo? Uhum. Então, a gente hoje tem a estreia de um documentário, de um mini documentário que a gente está chamando de filme especial, que é para contar os 60 anos da Folhinha. Esse documentário estreou na última quarta-feira. A gente tem algumas surpresas aí, vou dar spoiler para quem ainda não foi até a banca, para quem ainda não foi até a portaria. A gente tem algumas participações especiais do Maurício de Souza, como você falou. O Maurício de Souza e a Folhinha têm essa história entrelaçada, né, desde os anos 60, então a gente está rememorando essa conexão com 2 participações especialíssimas do Maurício de Souza. A gente tem 2 matérias muito legais ouvindo crianças, então a gente está trazendo crianças que participaram da Folhinha numa edição passada, de qualquer que tenha sido o ano, e ouvindo como que foi para elas participar do jornal, se ela ficou famosa na escola. Então, tem muita coisa legal. É uma edição que foi muito pensada, com muito carinho, e eu espero que todo mundo goste, criança e adulto. Teve algum personagem do Maurício de Souza que nasceu na Folhinha, porque era só dava Maurício de Souza naquele começo da Folhinha, né? A gente deu, né, não lembro exatamente que mês que foi, Marcelo, mas no primeiro semestre a gente deu os 60 anos da Mônica, e a Mônica nasceu na Folhinha. Então, veja que foi é uma maternidade maravilhosa essa, né. E então a gente, por conta disso, resolveu convidar o Maurício, e o Maurício topou, assim, foi de bate pronto, e ele tá também nesse nosso vídeo especial, no nosso filminho. Ele também dá entrevista para contar como é que foi essa criação aí que você já contou aí no início dele com a tia Lenita. A tia Lenita aparece nesse documentário, ela tá viva. Não, infelizmente a gente não conseguiu que a tia Lenita participasse, ela está muito velhinha, mas ela é lembrada, e ela é lembrada pela gente e pelo Maurício, e mais spoiler que isso eu não posso dar. Então, assim, corre na banca antes que esgote, mas a tia Lenita está lá nessa edição especial. Marcela, quando eu estava fazendo essa apresentação, né, então estava lendo um pouquinho da história, que nos primeiros anos de vida a folhinha era toda preto e branco, né? Era isso. A gente tem registros, porque eu posso dizer que eu não era nascida. Eu Nem quase, você. o primeiro ano eu posso dizer também, depois. Mas sim, preto e branco, e a gente tem algumas edições coloridas dessa época também. Que o que eu entendo era que eram edições especiais, como a que a gente está fazendo agora, né? Então devia ter nesses momentos de celebração, a gente
A gente, Folha de São Paulo, devia conseguir que o tabloide fosse colorido, mas daí depois ele ganha cor e nunca mais perdeu. Por sorte, né, porque acho que para criança, se bem Sim. que eu já tive esse debate com vários ilustradores, assim, dos desenhos coloridos e não coloridos, e acho que é um mito, assim, é mais nóia da cabeça de adulto, né, porque criança curte tudo, né, então... E você, todo sábado, antes a folhinha era aos domingos, agora é aos sábados, e você está sempre entrevistando crianças, né? As crianças participam das pautas, elas têm voz no jornal. E às vezes a gente vê, né, geralmente em televisão, quando alguém vai entrevistar criança, faz uma pergunta enorme, a criança fala, né? E encerra o assunto. E assim, é preciso ter um certo talento para entrevistar as crianças, para tirar delas respostas muito legais. Como é que você desenvolveu essa técnica? Aprendi na prática, assim, Marcelo, porque a gente faz faculdade de jornalismo e isso não é ensinado, né. Então, a gente acha que fazer entrevista com criança, justamente, é a mesma coisa que fazer entrevista com adulto. E aí eu costumo brincar com os meus entrevistados, quando eu vou entrevistar adulto, né, que a Folhinha também a gente até deixa os adultos falarem na Folhinha. Eles falam um pouco, mas eles podem falar. E aí quando eu vou entrevistar os adultos, eu aviso, assim, eu falo: "Olha, as minhas perguntas são diferentes das perguntas dos meus colegas". Então, para a ministra, que os meus colegas vão entrevistar perguntando qual que é o investimento que a senhora vai fazer, a gente, na folhinha, pergunta se ela gostava de matemática quando ela era criança. Então, eu acho que tem uma sabedoria nessa entrevista com a criança que é, primeiro, o assunto que interessa, que não são necessariamente os mesmos assuntos que interessam a gente, adulto, no geral não são, são outras coisas que eles querem saber, e tem essa questão da linguagem também, porque você tem primeiro que, mostrar para a criança que você respeita ela, que você está disposto a ouvir o que ela tem para falar, então, não usar diminutivo, né, Marcelo, porque tem muita gente que na hora de falar com a criança e na hora de falar sobre criança, vai lá e coloca diminutivo, né, então não é nada disso, é outra história. A gente entende a criança como um ser completo e a gente vai conversando com a criança, primeiro demonstrando respeito e interesse, e só então a gente faz essas perguntas, mas aí também perguntas que são de interesse dela, porque se você pergunta coisas que um adulto quer ouvir, realmente a criança não vai se engajar, né, não vai querer te dar uma resposta interessante. E depois que você fez a entrevista, na hora de escrever o texto, é muito diferente? Assim, fala assim, que criança você está mirando, né? Você fala assim, nossa, eu tenho. Você falou, não vou escrever no diminutivo. Eu acho que a gente não pode subestimar a inteligência da criança, né? Qual a diferença, então, na hora de escrever a matéria, Marcelo? Você sabe disso porque você escreve para criança, né. Primeiro que, assim, vale dizer que você até agora não se apresentou aí, mas Marcelo Duarte é o colunista da Folhinha, né. Marcelo é o curioso na Folhinha, e você sabe disso, você sabe como é que se fala com criança, né. Essa escrita, a gente tem 2 focos, né, a Folhinha consegue se dividir em 2 focos, então, a gente tem 2 selos indicativos de leitura, não é tanto mirando em faixa etária especificamente, mas é na capacidade de compreensão que é pedida por cada um daqueles textos. Então, se eu tenho um texto com muitas aspas, por exemplo, se eu ouço o Marcelo, se eu ouço a Marcela, se eu ouço o Cláudio e a Ana, são 4 pessoas falando, a criança pode se confundir, porque tem aspas de muita gente. Então eu dou uma indicação de leitura que compreende, obviamente, que essa criança já está alfabetizada há mais tempo, já tem mais contato com textos de vários gêneros literários, então eu estou mirando numa criança mais velha, naturalmente, assim, como consequência. E tem um outro selo que é para textos mais curtos, para textos mais diretos, às vezes até sem aspas, e para assuntos que teoricamente não vão suscitar nem dúvida, nem curiosidade suficiente para chamar, assim, o pai, a mãe, o responsável, para saber desdobramentos daquilo, né. Então, se a gente vai falar de uma guerra, eu vou indicar para uma criança, o Todo Mundo Lê Junto. Se a gente está falando do Besouro Rola Bosta, desculpa, não sei se pode falar palavrão num sábado de manhã,
Mas aí a gente vai indicar o Deixa que eu leio sozinho, que é um texto que sugere a autonomia da criança. Marcela, a grande pergunta, né, quando a gente fala assim, poxa, tem toda uma editoria voltada para criança no jornal, criança está lendo o jornal, né? As crianças estão lendo, né, e elas se interessam por jornal. Qual a sua visão disso e como a Folhinha contribui para a formação de novos leitores de jornal? Olha, eu quero acreditar que as crianças estão lendo, eu vejo que as crianças estão lendo, agora falando sério, eu vejo que as crianças estão lendo, porque a Folhinha ela tem uma atividade de entrar na vida das crianças ali com as rodas de conversa, né, a Folhinha vai até as escolas para conversar com as crianças. A gente teve recentemente no Espaço Folhinha, ali na Feira do Livro, você estava lá comigo, a gente fez algumas palestras ali, conversas, leituras para as crianças, e muitas das crianças que participaram conheciam a Folhinha. A gente tem, as interações com os leitores, com as famílias leitoras, por uma sessão que a gente chama de Um Adulto Responde, então que as famílias mandam a as perguntas. Então, assim, eu sei que a Folhinha tem uma base de leitores. Isso não é mensurável a princípio, não consigo ter ideia de se são muitas, se são poucas, acho que vai ser sempre menos do que eu gostaria, porque a Folhinha meu objetivo é dominar o mundo. Aham. Eh, mas a criança está lendo o jornal, Marcelo. Agora eu acho que a grande questão é, a criança precisa que o adulto apresente o jornal para ela. E se o adulto deixou de ler jornal, que é uma geração que a gente sabe, né, de jovens adultos, então 30 e poucos anos, que estão tendo filhos agora, se essas pessoas deixaram de ler jornal, se elas abandonaram esse hábito em algum momento, não tem como se esperar que os filhos dessas famílias vão pegar um jornal ou pedir: "Pai, mãe, vamos na banca que eu quero comprar folhinha". A criança tem que ser introduzida à arte de ler jornal. E para isso elas dependem dos pais. Então, assim, acho que é um esforço coletivo e acho que tem sim esse interesse, porque a Folhinha ela é fonte de informação, mas ela também é fonte de entretenimento. Então, a criança pode entrar no jornal, entrar na Folhinha, entrar na Folha de São Paulo e todos os outros suplementos que vierem a existir, a criança pode entrar no jornalismo pela brincadeira, né. A Folhinha se propõe a ser um jornal brinquedo, para a criança pegar, brincar, rabiscar, recortar. Então, os pais podem testar por aí, né, oferecer o jornal com esse intuito de diversão e depois ver se conseguem criar esse hábito da leitura. Quando há 60 anos atrás o jornal publicou que a missão era distribuir uma incrível fonte de pesquisa para trabalhos escolares, divertir e ajudar no crescimento intelectual e formação do futuro leitor do jornal, o que continua e o que você não se preocupa mais com isso? Olha, eu sei que naquela época as fontes para trabalhos escolares elas eram bem escassas, né. A gente regula aí de geração, você e eu, e a gente fazia trabalho lendo enciclopédia, né. A gente pegava a revista da casa da avó, né, porque nem em casa tinha, né, os nossos pais não tinham grana para ter, mídia em casa, assim. Então, a fonte de trabalho escolar eu acho que a gente é um complemento, a gente é uma das fontes dos trabalhos escolares. Então, as pessoas sempre me perguntam isso, mais focadas no folhetim do que na folhinha, mas eu acho que é uma resposta que cabe para as 2 editorias, né. Como que você pretende concorrer com as redes sociais? Eu não pretendo concorrer com as redes sociais, pretendo ser um complemento às redes sociais. Então eu quero que o jovem, a criança, saibam que a folhinha e o folhetim são uma fonte de pesquisa também. Então, eu acho que a gente continua mantendo essa proposta. Eu acho que a gente segue, embora não com a exclusividade que talvez a tia Lenita e o Maurício pretendessem 60 anos atrás. Mas a fonte de informação, então a gente tem o noticiário quente, né, explicado para a criança. Na semana passada, a gente estava explicando transplante de coração por conta do caso do Fausto Silva. Você, na sua coluna, trazia também esse tema. Então a gente tem o noticiário quente explicado para a criança e a gente tem o entretenimento também. Porque a gente tem passatempo, por exemplo, numa parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro, o INPA, a gente, desde janeiro desse ano, publica desafios de lógica e matemática.
Então, eu acho que a proposta de 60 anos atrás segue muito bem coberta, com atualizações, assim, nas expectativas, modulando as expectativas, mas eu acho que continua. Eu descobri, Marcela, me preparando para conversar com você, né? Fui pesquisar a história da Folhinha. Aí eu descobri um negócio sensacional, né? Assim, para mim é sensacional. E eu vou te contar para ver como o universo, né, escreve as coisas de um jeito curioso. Quando eu resolvi apresentar o projeto do Guia dos Curiosos para a Companhia das Letras, em 1994, eu escrevi uma carta para o Luiz Schwartz e ela começava assim: Olá, Luiz, né? Você sabe quantos degraus tinha a forca de Tiradentes? Você sabe qual é a velocidade de um espirro? Você sabe quanto mede o pescoço de uma girafa? Começava assim, e eu apresentava a ideia do almanaque. Aí, né, vou lá pegar a primeira edição da Folhinha, de 8 de setembro de 1963. Você lembra da capa? Você chegou a ver agora? Uma das respostas do Luiz Schwartz, se ele tivesse lido a Folhinha, ele teria essa resposta. Exatamente, gente. A chamada principal da edição número 1 da Folhinha é: o menino que foi ao zoo medir o pescoço da girafa. E assim, olha, por pouco eu não tenho idade para ser aquele menino. Então, Você não achei isso. participou do Clube da Folhinha? Você não Não era participei. sócio do Clube da Folhinha? Não Porque a participei. Folhinha tinha uma identificaçãozinha, um cartãozinho de sócio. Isso no documentário que estreou na quarta-feira, que nem não é, a gente tá chegando, eu chamo de documentário por força do hábito, mas é um vídeo especial, não é um filme especial. Nesse filme que a gente estreou na quarta, você vai ver um adulto que hoje tem 70 anos, que participou do Clube da Folhinha e tinha a carteirinha, e ele, além de ser sócio do Clube da Folhinha, um poema que ele escreveu aos 12 anos de idade foi publicado na Folhinha, e a gente Que legal. recuperou isso. E ele hoje em dia é um jornalista também, nosso colega, é o Gabriel Prioli, grande jornalista, Super, trabalhou na super. TV e tudo mais, e a gente entrevistou ele para esse filme, e ele tem a carteirinha da Folhinha, e tem ali o poeminha dele publicado, e aí ele vira assim e mostra: olha a Turma da Mônica aqui, porque tinha as tirinhas ali do Maurício. Que sensacional. Eu guardei muitas edições da Folhinha ali no começo dos anos 90, quando eu estava nessa loucura de colecionar curiosidades, guardar curiosidades, tinha coisas ótimas. E falei, não, vou ficar guardando, porque uma hora eu posso precisar. Infelizmente, eu tenho um grande problema. Eu guardo muita coisa, mas nem sempre eu lembro onde eu guardei, né? Hoje, por exemplo, eu estava mexendo no manual do Zé Carioca, né, para escrever um texto para o Museu do Futebol e achei os meus ingressos que eu dava como perdido dos Jogos Olímpicos de 88, só para você entender a loucura que é. É que A forma loucura de que é. catalogar isso, né? O que você estava pensando quando você botou Não sei, esses ingressos ali não dentro? faço a menor ideia. Mas de vez em quando as coisas aparecem e é bom, porque você tem uma sensação de redescoberta. Eu falo, uau! Né? Mas outra coisa que eu aprendi aqui, que você está falando muito do Maurício de Souza, e eu vi lá que o primeiro banho do Cascão aconteceu na Folhinha também, na edição de 31 de julho de 1983. Aí tá, quer dizer, não é banho, né? É o Cascão dentro d'água, carregando uma trouxa de roupa, e é uma homenagem, né? Ali do. Não é uma homenagem, né? Vamos dizer assim, é o jeito que o Maurício encontrou para falar de uma enchente terrível, né? A gente teve agora esse ciclone no Rio Grande do Sul, em 83, uma enchente deixou 200 mil pessoas desabrigadas na região sul do país. Então, o Cascão estava meio que levando ali roupa, mantimentos na cabeça para essas pessoas desabrigadas. E Então, aí ele também acaba tomando banho ali, né? ele entra na água. E você vê, Marcelo, a importância que é um veículo assim voltado para a criança, como que o Maurício conseguiu, né, falar sobre um assunto tão denso e ele conseguiu trazer o assunto para dentro ali do dia a dia da criança, né, trazer a criança para dentro do assunto e o assunto ali para dentro da rotina da criança
de uma forma mágica, né? Ele faz um desenho desse e a criança automaticamente entende, se conecta, cria empatia. Então, é um desafio, como você falou ali, né? Que você perguntou. É super, super delicado, assim. É um trabalho que a gente tem que manter a atenção constante, né? É, o meu analista, meu antigo analista, aliás, se você estiver ouvindo, saudade de você, mas ele falava que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, eu aplico isso na folhinha, assim, eu entendo que para que a gente possa cada vez mais brincar e pirar e fazer coisas divertidas, tá tudo bem, a gente só precisa ser super cuidadoso, sabe? Tá sempre vigilante. É isso aí. Marcelo, antes da gente terminar a nossa conversa, eu queria contar um pouquinho do seu curso de escrita criativa, né? Vamos Olha, falar agora, do meu curso, mas antes, é, ó, não esquece de dizer, você é o colunista da Folhinha. Ele está aqui se fazendo de rogado, ele não está fazendo propaganda dele, mas a mas Folhinha eu falo toda hora no programa para as pessoas tá irem atrás bom, da mas folhinha. A Folhinha ganhou muito com a sua participação, Marcelo. Então, quero aproveitar esse local público aqui, com todos esses ouvintes, todos esses espectadores. A Folhinha é muito grata ao seu trabalho. Eu sou muito grata ao seu trabalho. A Folhinha, ela ganhou um brilho na hora que você entrou. A gente sabe que a sua coluna dá muita audiência, então é muito legal ter você nesse time. Eu fico muito feliz, nunca me abandone, tá? Nunca me troque. Podem lançar vários outros suplementos, eles podem te convidar com coisas muito incríveis, eles podem te fazer 1000 promessas, mas você é Team Folhinha desde sempre, tá? Muito Então, peraí, obrigada. ó, eu queria te agradecer. Eu adorei o convite da Marcela, porque eu escrevi durante 10 anos no Jornal da Tarde e eu achava que no meu currículo faltava algum dia escrever para a Folha. E aí, quando a Marcela me convidou, eu falei: puxa vida, não posso perder essa oportunidade, ainda mais escrever para criança, que eu adoro, né? Eu adoro, adoro, adoro. É, eu sempre estou querendo é, criar livros novos, né, para esse público juvenil. Eu adoro escrever, adoro ir nas escolas conversar. Eles dão uma energia para a gente muito grande, né? Então eu também agradeço o convite. Agora eu queria te contar uma curiosidade antes de falar do Fala, curso, fala. que obviamente eu já fui em escolas e as crianças, algumas já falaram para mim: ah, meu pai assina a Folha, eu já li você, né? Agora, outro dia eu fui num jantar e estava lá o Inácio Loyola Brandão, imortal da Academia Brasileira de Letras. Estava lá o Inácio, pessoa maravilhosa, adoro o Inácio. Aí ele chamou no canto e falou assim: tô lendo você na folha e tô gostando. Tô lendo você na folhinha e tô gostando muito. Gente, é um momento de glória para nós É, dois, né? exatamente. Maravilhoso. Então vamos E falar. até hoje não se concretizou o seu grande medo, que é um erramos do É, curioso. Ele ainda não aconteceu. Então, assim, sucesso total. A gente agradou um imortal e a gente ainda não deu um erramos. Então, é um projeto muito bem sucedido. eu conto para a Marcela que assim, criança é um público exigente que eles sabem cada detalhe, né? Às vezes eu termino um livro, vou numa escola, a criança vem com umas perguntas, fala, nossa, como é que ele achou isso, né? E aí eu falo, não, quando eu estou escrevendo ali, Marcela, eu morro de medo de colocar alguma coisa errada, né? Trocar algum nome, porque eu falo assim, vai ser o maior pesadelo quando eu abrir o jornal depois no domingo ou na segunda e eu estiver lá na coluna Erramos. Até agora, né, um ano e meio já está funcionando. Muito bem. Agora vamos falar do curso Pois de é, escrita de escrita criativa. criativa. Esse curso é um curso que existe há 5 anos, mais ou menos. Ele nasceu, de demandas particulares de alunos que começaram a me procurar muito tempo atrás, muito antes da pandemia, eh, que começaram a me procurar pedindo para aprender a escrever. E eu, com isso, fui desenvolvendo um método. Esse método, existe aplicado desde 2018. Quando o mundo acabou, ali em 2020, eu transformei esse curso num curso online, e desde então, Marcelo, bota aí, é uma turma por mês, em média, então é bastante aluno. São módulos regulares, com 4 aulas cada, é para todo mundo, assim, é para quem
trabalha com escrita, é para quem não trabalha com escrita. Então, já tive uma moça que trabalhava, era mecânica de carro, também tem psicanalista, tem escritor, tem todas as profissões, todas as idades. Então, é para quem gosta de escrever, quem tem ou esse hábito ou quer desenvolver esse hábito e sente que precisa ali de um empurrãozinho. Então, por isso que chama a escrita criativa, né, não é redação, não tem regra, não tem certo e errado, tem só esse empurrão para que as pessoas comecem a escrever. E então, lá no meu Instagram, que é o @amarcelafranco, Marcela com 2 L's, já tinham roubado, né, já tinham feito um Marcela Franco, se você for lá, não sou eu, tá? O meu tem um A na frente, e lá estão sempre anunciadas as turmas. Então, são 10 alunos por turma, tem que ficar de olho sempre, porque esgota rápido é muito legal. Tenho muitos alunos que fizeram os módulos todos e viraram grandes amigos na vida, assim. Tem aluno que já lançou livro, então é muito divertido. Que legal. Então, gente, é @a_Marcela, vou colocar aqui embaixo, ó, a Marcela com 2 L's, Franco, tudo junto. Quem quiser conhecer os cursos, né? A Marcela está sempre explicando como funciona lá. E, pessoal, vamos correr então para as bancas. Essa edição especial dos 60 anos da Folhinha, vale a pena, né, apresentar Vale para uma guardar, criança. né, Marcelo? Para guardar, Vale é isso guardar. que eu ia falar, para guardar. Eu vou guardar, depois eu não sei se eu vou achar, mas guardar eu vou. Eu vou guardar. Muito bom, muito bom. Bota umas dicas, assim, para você tentar lembrar quando fizer a folhinha 70, aí a gente faz outra live para falar: "Lembra, Marcelo, a gente era jovem", né? Eu já não vou poder dizer isso. Eu quase sou do mesmo ano da Folhinha, ó, quase, quase. Então, agradeço a Marcela Franco, editora. Outro dia a gente fala do Folhetim também, hoje a gente vai falando do Boa. Folhetim. Não, hoje é Aliás, aniversário, não hoje, né, mas, ontem foi aniversário da Folhinha, então parabéns para a Folhinha, vamos focar nela, mas daí depois a gente volta para só a falar. última pergunta que eu esqueci de perguntar, porque eu não tenho Diga. certeza. Foram 60 anos ininterruptos da Folhinha ou alguma vez parou? Não, a gente teve uma breve pausa. Em 2016, a Folhinha foi interrompida, como vários outros, suplementos infanto-juvenis em São Paulo, tinha na Bahia também. Esses suplementos deixaram de existir, enfim, por questões, estratégicas dos jornais, e aí a Folhinha voltou em 2020. De novo, no fim do mundo, ali, da pandemia, as crianças em casa, entediadas, muita tela, né, Marcelo? Então, a gente entendeu que era hora de retomar esse projeto e foi um momento excelente, assim, porque a gente conseguiu construir um projeto pensado e que eu acho que ajudou muita família, sabe? Acho que muita criança conseguiu enfrentar a pandemia um pouquinho melhor, porque tinha a companhia da Folhinha. Maravilha. Então, eu conversei com a Marcela Franco, que é editora da Folhinha, do Folhetim também, professora de escrita criativa, conversou aqui comigo. Eu vou pegar um intervalinho aqui também e garantir que o meu da portaria não vai sumir. Pois Some, é, corre não lá, por some, não favor, some. e depois conta pra gente lá, folhinha@grupofolha.com.br, manda suas dúvidas, manda suas opiniões, sugestões, reclamações também, tá aberto lá, só não vale reclamar do meu colunista, porque aí eu fico Jamais. chateada. Eu sou protegido, viu, gente? Eu sou protegido, então se vocês reclamarem de mim, não vai adiantar nada, que eu vou continuar lá. Marcela, Obrigada, obrigado, Marcelo. parabéns, Folhinha. Bom Parabéns final para de a Folhinha. semana. Obrigada, para você também.